Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do IBIS. Todos chegando aí pra gente falar sobre cuidado centrado no paciente, que eu sei que é um tema que sempre interessa e que todo mundo tem curiosidade. Nem todos os hospitais e organizações de saúde hoje sabem nem o que é cuidado centrado e nem como implementar. A gente vem falando disso, acho que no mínimo há 3 ou 4 anos, desde a primeira vez que a gente fez o fórum de excelência, né? O Fórum da Geração de Excelência ao vivo em São Paulo, foi um evento maravilhoso. Foi a primeira vez que a gente trouxe o tema cuidado centrado no paciente pro Brasil. E depois disso a gente viu que todo mundo começou a ter aí uma ou outra ação mais focada nesses preceitos que a gente discutiu lá. Então, as mais de 200 e poucas pessoas que participaram do evento tiveram a chance aí de ter uma explanação muito bacana sobre o que é cuidado centrado no paciente. E a chance dessa live aqui é a gente discutir mais uma vez o que é o cuidado centrado no paciente e também o que eu aprendi aqui na Austrália sobre isso, né? Vários de vocês souberam que eu fiz uma intervenção hospitalar há cerca de quase 3 semanas atrás, né? Então eu fiquei internada 2 dias, então pude sentir na pele o que é o cuidado centrado, que é a assistência hospitalar aqui na Austrália. Eu já tinha tido um pouco de contato com o ambiente hospitalar nas emergências, né? Quem tem filho sabe que frequenta emergência, vira e mexe, frequenta pronto atendimento e etc. Inclusive, meu filho até já teve um traumatismo craniano com scooter, enfim, teve um evento aí que ele ficou o dia inteiro no hospital. Então, assim, tivemos alguns contatos onde eu pude perceber que realmente eles levam a sério essa questão de cuidado centrado e esses preceitos são firmes e levados à risca, né? Assim como eu comentei na aula dessa semana, né, da semana passada, quinta e sexta, a gente teve um curso sobre governança clínica e eu trouxe bastante exemplos de como aqui na Austrália a governança clínica é uma diretriz governamental. As instituições de saúde são obrigadas a implementar a governança clínica de forma sistemática, mostrar sua estrutura, mostrar sua hierarquia, mostrar quais são os pilares que governam essa governança clínica na sua organização. Então é bem bacana porque a maioria, né, das diretrizes de cuidados aqui na Austrália sempre são governamentais, o que faz toda a diferença. É como se a gente espelhasse a nossa portaria, né, ligada ao Programa de Segurança do Paciente, que surgiu em 2013, que preconizou que todos os hospitais e algumas organizações de saúde, não todas, laboratórios e home care estão de fora, mas que todas as organizações de saúde, com essas exceções, são obrigadas a implantar um núcleo de segurança do paciente e implementar as metas de segurança. Então, assim como a gente tem esse modelo aí, aqui também a gente tem modelo não só para as regras de segurança do paciente, mas para cuidado centrado, governança clínica, experiência do paciente, tudo desce como uma diretriz top-down do governo para os hospitais. E se você não implementa, se você não é acreditado, se você não segue essas diretrizes, você não recebe verba governamental para cuidar do seu hospital. É simples assim. Então, por isso que as organizações acabam sendo acuadas, não é voluntário, aqui elas são obrigadas a implementar essas diretrizes. Então, cada um tem seu modelo, cada país escolhe uma determinação, mas o que eu vejo aqui é que funciona. Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre quais são as dimensões do cuidado centrado, quais são os 7 pilares que aqui na Austrália são obrigatórios de ser implementados. E quero bastante que vocês façam perguntas, inclusive perguntas aí da minha experiência hospitalar, se vocês tiverem curiosidade. Estou aqui para responder, eu coloquei algumas coisas nos meus stories na época. Algumas pessoas interagiram, fizeram perguntas, mas fiquem à vontade. Então vamos começar a falar primariamente de quais são essas dimensões, não são 7, são mais, as dimensões que são a base do cuidado centrado aqui na Austrália, tá? Então o primeiro deles é o respeito ao paciente, respeito ao consumidor, ao cliente, ao familiar, ao cuidador. Então o tempo todo isso é levado muito a sério, né? Então o que ele fala, o que ele sente, o que ele se nega a fazer. Então eu não quero que essa medicação seja administrada, eu não quero fazer esse exame, eu não quero ir para quimioterapia. Então esse respeito às vontades, né, é muito sentido na prática e também
A questão do consentimento está muito enraizada nisso, né? Então, qualquer intervenção, você passa por um processo de consentimento, onde você, né, recebe as explicações e consente ou não se aquilo pode ser feito em você ou no seu familiar, se for uma criança, por exemplo, ou incapaz. Tá? Então, primeira dimensão, respeito. Segunda dimensão, o apoio emocional, né? Então, eles tem bastante essa coisa do serviço social. Aqui, serviço social, gente, tem tanta força, mas tem tanta força. É uma força que eu vi em alguns hospitais públicos aí no Brasil, mas aqui eu vejo assim que é uma coisa consensada. Você vê profissionais de serviço social, inclusive como CEOs de hospital, como em altíssimos cargos de direção, porque eles são extremamente valorizados aqui, né? Por quê? Porque a sociedade é bastante valorizada. Então, isso é a primeira grande diferença que eu vi, é que o serviço social é muito mais valorizado do que eu via aí no Brasil, né? Uma profissão extremamente importante para linkar a organização com a comunidade, e eu fico feliz de que, né, a gente vê essa valorização aqui. Aí o Dr. Newton Magalhães me perguntou: como é o controle da dor nos hospitais? Funciona bem? Sim. Vou contar a minha experiência. Então, eles têm protocolos, né, de dor baseados em evidências sempre. Fiz algumas perguntinhas na época. Então, assim, além, né, de seguir um protocolo, que é o mesmo para o hospital inteiro, eles têm as avaliações, né, de dor o tempo todo. Então, assim, eu diria que eu pouco dormi nesses 2 dias que eu fiquei lá, porque assim, o tempo todo a enfermagem chegando no quarto e aferindo sinais vitais o tempo todo. Acho que, meu Deus, não sei se era de 1 em 1 hora ou de 2 em 2 horas, eu tava meio lesada na época, eu não consegui nem verificar, mas assim, era o tempo todo a enfermagem verificando sinais vitais e perguntando sobre dor, né? A minha intervenção, eu tava tomando hidroxomorfona, né, Oxycontin. Então, assim, eu tava com 0 dor, mas tava com uma medicação super, super potente. E, inclusive, eu fui com essa medicação para casa e tive uma consulta farmacêutica antes de ir para casa com a medicação. O hospital liberou a medicação para mim. E aí eu sentei com a farmacêutica explicou tudo. Eu fingi que eu não era farmacêutica. E aí tudo explicadinho, o que fazer, como gerenciar as reações adversas. Então foi muito bacana, porque eu vi, né, toda a linha de cuidado, não só da internação, mas também pós-internação, sendo focada no gerenciamento da dor. E aí as escalas, né? Eu podia tomar Oxycontin por X dias, depois eu passava para um anti-inflamatório de menor potência e depois eu ia para o paracetamol com menor potência ainda por X dias. Então foi muito bacana, porque eu consegui ver esse escalonamento na prática. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Então vamos lá, vamos seguir. Então falei do respeito, apoio emocional para quem chegou aqui, conforto físico. Então, o tempo todo, né, espera-se que o paciente tenha conforto. A questão do conforto do familiar, do acompanhante. Então, eles têm a questão da visitação estendida. Então, o visitante ele pode visitar o seu parente, né, quase que o dia inteiro. Tem poucos momentos em que isso é vedado, porque são os momentos de banho, etc., né, os momentos de assistência mais focada. Mas fora isso, é quase que o dia inteiro, nas unidades de internação, o familiar podendo acessar, né, o contato com esse paciente e todas as medidas de conforto, né, sendo implementadas. Aí vem outra dimensão, que é a comunicação e informação. Então, o tempo todo, tudo é muito bem explicado, tem muita informação visual. Então, você vê cartazes, você vê em todos os lugares direitos do paciente, né? Que é uma coisa que a gente não dá muita atenção em geral, mas aqui tem: seus direitos são esses, se tiver alguma reclamação, o acesso é esse, tem pelo site, tem no local tal, enfim, tem lá o que você pode fazer e o que não pode fazer. Você recebe isso por escrito também na admissão. Aí a quinta dimensão, continuidade e transição de cuidados, né? Então, seja se você vai ser transferido, seja se você vai para o cuidado ambulatorial, seja se você vai direto para casa, existe um cuidado de se fazer uma alta multidisciplinar. Então, no meu caso, eu tive a alta multi com o farmacêutico, com o enfermeiro e com o médico, né? O médico, no meu caso, era um médico radiologista intervencionista. Fiquei muito feliz.
Então ele passou a alta no quarto, conversou com o enfermeiro e aí o farmacêutico finalizou a alta com essa consulta farmacêutica que eu falei para vocês. Então foi bem bacana essa questão de continuidade e transição, né? E aí você já sai do hospital com todas as consultas, né, pós e agendamentos de exames, tudo certinho para você não ter o perigo de esquecer e abandonar o tratamento, né? A Cláudia pergunta: você percebe a ativação desse paciente como um fator cultural? Percebo, Cláudia. Na verdade, aqui, como o próprio governo estimula muito que o paciente e a família se envolvam com o cuidado hospitalar, então mesmo quando ele não está doente, né, quando ele passou pelo hospital, então não só a questão das pesquisas, mas a questão de criação de grupos, eles têm grupos muito fortes de pacientes que participam de atitudes, estratégias de co-design. Então, reforma do hospital, o paciente vai lá e dá o seu pitaco. Aumento ou não de leitos de UTI neonatal, o paciente vai lá e dá o seu pitaco. Então, o tempo todo eles estimulam que o paciente e o familiar estejam conversando e estejam dando suas sugestões, né? Então, é uma cultura diferenciada nesse sentido de participação. Vamos ver o que tem mais aqui. Muito feliz com a sua recuperação. Obrigada, Deni. Já tô 100% já. Danilo, com relação ao consentimento esclarecido, como é a prática? Aqui no Brasil ainda temos o entendimento de que a aplicação de um documento formal que o paciente assina e fica documentado no prontuário. Sim e não, né? Então, assim, quando eu fiz o processo de internação, eu assinei, né, um consentimento não só de que eu consentia nas atividades clínicas que iam ser realizadas em mim, que estavam previstas, consentia com as atividades de emergência que poderiam surgir no procedimento, meio aberto assim, né? E consentia em arcar com os custos daquilo que o meu convênio e o meu... Porque aqui é o seguinte, olha só que coisa maluca. Aí no Brasil, às vezes a gente reclama do SUS, mas a gente tem 100% do nosso tratamento arcado, né, com o Sistema Único de Saúde. Aqui, por mais que a gente tenha um SUS assemelhado, que é um Medicare, esse meu procedimento foi dividido em 3 partes. 30% o Medicare pagou, 30% e poucos por cento o meu convênio pagou, porque eu tenho convênio também, e o restante eu paguei. Então, assim, é uma conta compartilhada. E por mais que seja pesado para o paciente, né? Então, assim, eu nem estava esperando pagar nada, mas paguei. Ao mesmo tempo, você começa a perceber que isso faz com que as pessoas não realizem procedimentos por realizar, o que às vezes a gente tem bastante no Brasil, né? Procedimentos estéticos, procedimentos que nem deveriam ter sido realizados, porque o paciente, ele está pagando uma parte dessa conta, né? Então, eu achei isso aí bem bacana. E aí, continuando a questão do consentimento, então, além desse documento que eu assinei lá na entrada, a cada intervenção nova que eles iam realizar, então um novo medicamento que ia ser colocado, administrado, enfim, a colocação do catéter, né, tudo era consentido. Tipo, agora eu vou realizar isso, tudo bem para você? Né? Então, uma chavinha diferente, né, que eles ligam para que o paciente consinta naquele ato que está sendo colocado. O que mais aqui? Mas tem a documentação do que vai para o prontuário, que é essa inicial da admissão. Eu não passei por nenhum outro procedimento mais crítico, por exemplo, transfusão de sangue, enfim. Então eu não sei até que ponto eles iriam me fazer formalizar assinado algum outro consentimento ao longo do processo, tá? Eu não tive. A Cláudia pergunta: precisamos criar conselhos para contribuir? Você não acha? Eu acho, Cláudia. E na verdade, alguns hospitais no Brasil hoje já criaram, né? Eu sempre cito um exemplo fantástico, que é o do Hospital Menino Jesus, que é até um cliente do IBS e que, assim, faz um trabalho fantástico com as famílias das crianças que eles atendem. Então, criaram um conselho bem robusto de pais que funciona, que tem reuniões sistemáticas, onde essas contribuições que os pais dão são levadas a sério e são implementadas, né? Claro que com a aprovação aí da alta direção, mas é muito bacana. E a gente até tem uma live escondidinha aí no nosso canal Excelência em Saúde no YouTube. Depois vocês tentam buscar lá alguma coisa sobre o Hospital Menino Jesus. Foi a Simone que foi entrevistada na época.
Mas foi muito bacana, porque ela deu essa contribuição de como eles fazem esses conselhos e como que isso efetivamente funciona na prática. Graças a Deus está ótimo. Obrigada, Mac. Saudade do povo de Santos. A Cláudia falando, acho também que o plano terapêutico pode ser melhor compartilhado. Primeira coisa que a gente ainda luta no Brasil ele precisa ser formalizado. Antes da gente falar em compartilhar, vamos formalizar o plano terapêutico, pessoal, médicos, por favor. Lembrar que o plano terapêutico é formalizado pelo médico. O médico é o dono do plano terapêutico, gente. Não tem como a gente fugir disso. E aí todos os outros profissionais se alinham nesse plano para cumprir os seus projetos, suas ações, né, complementares assistenciais para ajudar naquele plano terapêutico. Mas quem define qual é o tratamento, se é tratamento, se é paliação, se é vai para casa, é o médico. Só o médico pode fazer isso, tá bom? Eu não tô falando de outros tipos de tratamentos, tô falando do tratamento hospitalar básico. Construindo em conjunto, isso mesmo, Cláudia. Deni perguntando, como ocorreu o envolvimento do hospital com a sua família? Você pode fazer videochamadas? Não tive essa oportunidade, porque assim, eu não tenho família aqui na Austrália, né? Então eu fui pro hospital com o meu namorado e ele esteve lá, né, o tempo todo. Então eu não precisei de nenhuma chamada externa, nada desse tipo para tentar. Mas eu tinha meu próprio celular, né? Então eu poderia fazer videochamada dali mesmo, sem nenhum problema. Lembrando que aqui é uma situação diferente, aqui a gente não tem Covid, né? A gente tá bem controladinho quanto a isso, então o meu namorado pôde ficar no quarto, pôde me visitar sem problemas. Gabriel tá aqui, seja bem-vindo. São demais o Hospital Menino Jesus. A Cláudia Concensano aí já conhece muito bem. E aí, gente, falando de mais uma dimensão aqui, falei de continuidade de cuidado, coordenação do cuidado, que é essa questão, né, que eu acabei de falar do plano terapêutico, médico no centro, todos os outros profissionais alinhados a esse cuidado, né? Então todos sabem exatamente o que vai ser proposto para aquele paciente e todos se alinham coordenadamente para que aquilo seja prestado. Então, envolvimento da família nos cuidados, como uma outra dimensão. Então, familiar o tempo todo, visitando mais continuamente, sendo orientado, tendo visitas estendidas e podendo falar ter uma voz ativa aí para aquilo que merece atenção. E por último, última dimensão, acesso aos cuidados, né? A questão da acessibilidade, a questão de você ter essa estrutura em que o governo gerencia tudo, gerencia cuidado primário, secundário, terciário. 90% dos hospitais são públicos, então fica muito mais fácil de coordenar toda essa rede, até porque é um país com menor população. A gente não pode tirar nada disso do mérito, né, gente? É difícil comparar países, porque eu tenho aqui um país de 26 milhões, eu acho, de habitantes aqui na Austrália, no mesmo tamanho do Brasil, para um país de 260 milhões de habitantes que é o Brasil. Então, assim, é 10% da população, muito mais fácil de você coordenar do que um país com tanta gente e com tantas interfaces e tantas cidades. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de comparar. Eu gosto de falar o que é bom daqui, mas sempre tomem bastante cuidado para não achar que o que a gente tem aí é ruim. Não, a gente tem muita coisa boa. Ai, que bom, gestão da qualidade de saúde e segurança está colocando aqui para mim, ó. Para quem chegou depois, respeito, apoio emocional, conforto físico, comunicação, continuidade de transição do cuidado. Tá tudo aqui para quem quiser copiar tudo que eu falei até agora. A Cláudia perguntando, qual a principal diferença que você percebe com relação ao cuidado paliativo e terminalidade? Eles têm uma comissão governamental, inclusive eu faço parte como membro, fiz recentemente, comecei o ano passado, que discute diretrizes de cuidados paliativos. Então eles têm estrutura de reuniões, eles têm cursos EAD sobre isso, eles têm diretrizes que têm que ser implementadas nos hospitais. E aí vale lembrar que aqui isso é muito forte também, a diferença, né? Porque aqui a média, né, de idade é de 85 anos, diferente aí no Brasil, que é um pouco menos de 70, se eu não me engano, 70, 71, se eu não me engano. Então, a população é muito idosa, muito idosa. Então, muita parte dessa população está em tratamento oncológico, está em tratamento paliativo. Então, já existe uma cultura de
de gestão do idoso, né, que é diferenciado. E aí a terminalidade tem também essas diretrizes governamentais que são fortes, ou pelo menos o que eu tenho percebido é que tem ficado forte aí nos últimos 2 anos. Traz esse curso pra gente. Ah, Cláudia! Então, ó, dia 14 agora de abril, esqueci que eu tô em março ainda. 14 de abril a gente vai ter um curso só sobre cuidado centrado no paciente, que é o segundo curso da grande trilha de governança clínica, onde a gente vai abordar todos os tópicos de cuidado centrado, tá? Todos os preceitos, todos os atributos, todas as dimensões, para que vocês primeiramente compreendam o que é e compreendam como implementar, porque o que é muito fácil, o que é você busca no Google, você consegue informações, mas quais são os exemplos? Né, e aí eu vou tentar trazer bastante exemplos aqui da Austrália, o que cada hospital está fazendo, eu tenho bastante contato aqui, né, tento acompanhar ao máximo o que está sendo feito aqui. Vou trazer esses exemplos porque tem alguns diferenciais. Então, assim, por exemplo, o que eles fazem com as populações especiais, populações de pessoas com alguma deficiência, né, intelectual ou física, a questão da população LGBT, vou falar um pouquinho, a gente já falou no outro curso, mas vou falar um pouquinho como que é isso, porque é uma população especial que é extremamente lembrada aqui. A questão dos idosos, a questão das crianças, a questão dos aborígenes, né? E dá pra gente levar um pouco para nossa população indígena aí, que é tão subjugada, que é tão desmerecida, que muitas vezes não recebe um tratamento que respeite sua cultura, suas necessidades. A gente tem indígenas no país inteiro, não adianta falar que é só lá no Amazonas, não. A gente tem indígenas no Brasil inteiro, a gente tem indígenas em Santos, a gente tem indígenas em São Paulo, a gente tem indígenas no Rio de Janeiro. Então, a gente pouco dá atenção para esse tipo de população. E é hora da gente começar a focar em cuidado centrado. Cada paciente é individual. Eu posso ter protocolos, eu posso ter coisas generalistas, mas eu tenho que entender o cuidado individual de cada paciente, centrado nele, centrado na sua família, na sua cultura, nas suas necessidades. A Ju está colocando aqui, dia 14/4, curso Cuidado Centrado no Paciente, parceria com pacientes e familiares. Então a gente vai ensinar como estabelecer essas parcerias, como criar esses comitês. E colocando aqui a Ju, www.ibes.med.br, vocês já sabem, nosso site, é só entrar lá, dar uma olhadinha na ementa, vocês vão ver que está em uma ementa muito bacana para todo mundo participar. A Cláudia falando a verdade, quanto para caminhar, muito bem. Bom, eu vou falar aqui os 7, então eu falei das dimensões, né, que é a base, são essas palavrinhas mágicas que embasam esse cuidado centrado do paciente aqui. E agora eu vou falar dos 7 atributos, anotem aí, depois a amiga aí coloca pra gente aqui descrito. Vou falar 7 atributos que são frases que tem como se fossem requisitos para cada um desses 7. Esses requisitos eu vou explicar no curso com bastante cuidado, mas não cabe aqui. Mas eu vou falar essas 7 grandes frases que são os grandes direcionadores. É como se fossem 7 pilares que estão sentados, posicionados naquelas dimensões que são os valores, né, de cuidado centrado. Então, o primeiro deles, entrega da assistência de forma compreensível. Então, aqui, por exemplo, eles trabalham muito literacia em saúde, a alfabetização do paciente para que ele saiba, né, o que está sendo conversado com ele, o que são esses jargões médicos, a alfabetização mesmo do paciente, cuidador, familiar, para que eles compreendam, né, esse outro lado que é a saúde, que é tão complexa para eles. Então, entrega da assistência de forma compreensível. Segundo, propósito claro e estratégia de liderança. O que é isso? Isso aqui não é focado no paciente, mas é focado nos colaboradores, né, na instituição. Então, toda a instituição aqui na Austrália que trabalha cuidado centrado no paciente, que são todas, é obrigatório lembrar, todas elas têm que ter um direcionador estratégico. Então, desde a sua... Aí cada uma vai escolher onde que coloca isso. Seja nos seus valores, colocar o cuidado centrado, seja na sua missão, na sua visão, ou na sua política de qualidade, enfim. De alguma forma, esse seu pacto com o cuidado centrado no paciente tem que estar explícito. Isso é mandatório, isso é um requisito até de acreditação. Então, isso tem que estar formal, para que as pessoas se sintam parte daquilo, sintam a importância que esse cuidado centrado tem
e que todo o processo seletivo, de desenvolvimento e até de demissão seja pautado no cumprimento desse cuidado centrado. Então é bem bacana porque isso se torna algo estratégico, algo que a alta liderança vai ter que comprar. Terceiro atributo, cultura centrada na pessoa. Então, assim como a gente falou de cultura da segurança, cultura justa, né? A gente até falou isso semana passada no nosso curso, a gente já fez algumas lives aqui sobre cultura de segurança e cultura justa. Existe a cultura centrada na pessoa, né? Então, isso significa que eu vou admitir pessoas focadas nisso, focadas nesses valores, e vou desenvolver as pessoas para conceitos como empatia, cuidado compassivo, que é não só eu ser empático, mas eu me colocar no lugar desse paciente, mas fazer algo para esse paciente. Então, o paciente está sentindo dor, não é simplesmente tipo, fiz minha parte, anotei, acabou. Não, eu vou ter que fazer algo, porque foi dada a medicação que o médico preconizou e não está agindo. Eu vou ter que rapidamente tomar conta daquilo, porque eu estou sentindo e estou agindo quanto àquilo. Então, o cuidado compassivo é muito importante. A Cláudia colocou aqui, boa ideia para as nossas acreditações, uma política específica com indicadores relacionados seria um sonho, hein, Cláudia? Muito, muito importante. Então, eles ensinam empatia, compaixão, trabalho em equipes, né, trabalho em times, continuidade de cuidados, o alinhamento com os valores de cuidado centrado. Então, você vai criando essa cultura com a ajuda do RH, com a ajuda da alta liderança, com essa questão de tornar explícito esse pacto com o cuidado centrado, faz com que a cultura vá se consolidando. Não é simples, não é fácil, na questão de um aninho você implementa, isso vai levando aí alguns anos para você criar cultura, como qualquer cultura, que a gente falou tanto, né? Falamos do terceiro. O quarto atributo é sistemas de governança centrados no paciente. O que isso significa? Quem fez o curso de governança clínica já entendeu o que é governança corporativa, o que é governança clínica, como isso é importante. E a cultura e a governança centrada na pessoa significa que tanto o paciente dando esse feedback, participando do co-design, né, de tudo que é feito na organização, mas também a alta liderança, a alta governança, então conselho, CEO, presidência, alta direção, alto escalão da organização, incorpora o cuidado centrado nas suas atividades. Então, por exemplo, o CEO de um hospital, ele vai ter uma agenda onde frequentemente, sei lá, mês sim, mês não, ou todo mês, aí cada um vai criar a sua, ele tem que ter reuniões com grupos de pacientes, ele tem que ter reuniões com a base do hospital. Então, a operação mesmo, desde da higiene, o técnico da farmácia, o auxiliar administrativo. Então, ele vai ouvir essas principais pontas, porque em geral ele ouve média liderança, né? Em geral ele já está muito engajado, ele, o conselho, enfim, está engajado com esses líderes, mas ele não está engajado com a última fase da hierarquia. Então, isso pode ser um impacto da agenda. E a questão de qualidade, segurança do paciente e cuidado centrado no paciente são tópicos da agenda dele. Então, toda vez que tem uma reunião de conselho, uma reunião de direção, esses 3 tópicos são encaixados nessa agenda para que haja uma discussão, por exemplo, de uma experiência negativa do paciente que tem que ser discutida, por exemplo, de uma sugestão que foi criada nesse comitê de pacientes que tem que ser discutida estrategicamente. Então, isso faz parte da agenda ali, tem os seus minutinhos dentro dessa minuta. Quinto atributo, parcerias externas fortalecidas. Então, entende-se que parcerias com outros hospitais, com sociedades, com comunidade, com fornecedores, né? Tudo isso faz parte de um grande sistema que visa o cuidado centrado. Então, eles tentam trabalhar não só isoladamente o hospital, mas também trazer esses parceiros para que eles colaborem com ideias e com projetos, enfim, para ajudar nesse cuidado centrado. Sexto e penúltimo atributo. A Ju colocou aqui mais uma vez as informações. Sexto, tecnologia centrada na pessoa e no ambiente estrutural, o ambiente físico. Então, tecnologia, né? A gente está vivendo aí o mundo digital, falando de digital o tempo todo. Então, telemedicina, registros seguros em prontuário.
digitalização para o paciente, aplicativos, uso de iPads, né, na assistência para coletar experiência, enfim, aí a tecnologia vai ser maior ou menor para cada tipo de recursos que esse hospital tem, mas ela é uma base importante nesses atributos. E a questão do ambiente, falamos também bastante no curso de governança semana passada, você ter uma visualização desse ambiente focado em ruídos, fluxos, iluminação, trazendo conforto, o que mais que eu coloquei aqui? O ambiente externo, né? Então, o ambiente onde esse paciente pode deambular, seja um jardim, um terraço, enfim, tudo isso pensado, né, em acessibilidade, segurança, a questão de segurança de riscos, né? Então, sempre estar de olho nesse ambiente quanto a riscos de autoagressão, heteroagressão, suicídio, riscos na pediatria, né? Enfim, então sempre focado no paciente, focado também em conforto e acessibilidade, não só a segurança, porque hoje no Brasil a gente tem muito foco em segurança, principalmente em hospitais que estão ligados à acreditação, né? Tomadas, enfim, RDC 50, a gente tem muito esse foco em segurança, mas um pouco menos foco em acessibilidade e em conforto. Então, isso também é alocado. E o último atributo, gente, é mensuração para melhoria. Então, o cuidado centrado ele não pode ser só efêmero, ele não pode ser filosófico, ele tem que ser medido. Então, quais são os indicadores que a gente vai implementar para saber se esses atributos estão positivos ou estão negativos? Eu vou ter a questão aí de indicadores relacionados à experiência, eu vou ter indicadores relacionados à estrutura, eu vou ter relatórios de incidentes, eu vou ter muitas vezes medidas de antes e depois quando eu implemento um projeto de melhoria de cuidado centrado, vou ter, por exemplo, um protocolo da dor gerenciado, caso isso seja importante no meu hospital. Então não existe uma lista única, mas a gente vai dar alguns exemplos no curso de como vocês podem mensurar cuidado centrado e como alinhar indicadores ideais para aquilo que você está implementando no seu hospital. Pode ser que estrutura não seja um problema para você, mas pode ser que experiência seja, pode ser que conforto seja. Então a gente vai estar estimulando vocês a terem ideias e enfim, né, discutir cuidado centrado, que é tão importante, muitas vezes eu acho que o cuidado centrado hoje no Brasil ele está subjugado à experiência do paciente, porque a experiência do paciente faz parte do cuidado centrado, faz parte, é um dos pontinhos aí dessa grande jogada, mas a gente está dando tanto foco em experiência e muito pouco foco em cuidado centrado. Essa é a minha percepção, então vamos aprender, vamos compreender como todas essas estratégias na prática podem ser implementadas. São práticas que muitas vezes não precisam de recursos financeiros, tá, gente? Às vezes é só a gente criar modos de engajar pessoas, engajar comunidades. Hoje, com a digitalização, fica muito mais fácil, né? Às vezes você cria um grupo no Zoom para discutir isso. Você não precisa agitar o hospital para as pessoas estarem lá, até porque não está dando pela questão da pandemia. Mas hoje, com a tecnologia, a gente consegue interagir digitalmente muito rápido. Não só com o paciente, com o familiar, mas com a comunidade, com esses parceiros e sempre estar integrando a equipe multi para que elas tenham um cuidado centrado individual. A gente estimula tanto a implementação de protocolos, que às vezes a individualização acaba ficando subjugada, né? Acaba ficando como, não, eu estou seguindo o protocolo de sepsis. Não, mas para esse paciente aqui que tem uma insuficiência renal, que já faz hemodiálise, etc., talvez esse antibiótico aqui não seja o caso. Enfim, tem que ser individualizado, tá? Sempre lembrar disso, porque temos muito aí a incorrer. A Cláudia falando, Carl Rogers começou em 1950, mas quanta coisa agora, que desafios esplêndidos, legal. Sou apaixonada por isso, quero encontrar vocês nesse curso. Eva, já esperando a Cláudia estar lá. E todos vocês estão convidadíssimos, tá, gente? Aproveitem que esse ano o foco é governança clínica e cuidado centrado está dentro de governança clínica. Então até o final do ano a gente tem essa super trilha de vários cursos focados nisso. A gente não sabe como vai ser o ano que vem, né? A gente está tentando ao máximo trazer sempre cursos novos para vocês. Então todos esses cursos desse ano são inéditos.
E a gente não sabe se vai repetir o ano que vem, possivelmente não. Então, talvez seja uma única chance aí de vocês cumprirem essa agenda tão bacana que a gente preparou para vocês, tá bom? Então, informações lá no www.ibes.med.br. Vocês já sabem o nosso endereço. E compartilhem essa live com várias pessoas que precisam saber dessas informações, façam essas anotações, discutam com a gestão da qualidade de vocês, discutam com o núcleo de segurança do paciente, discutam com as comissões, né? Porque vai ser bem bacana. Ajuda perguntando quais são os palestrantes. Palestrantes sou eu vou dar esse curso também. Vou falar bastante aqui da experiência da Austrália, com exemplos, quais hospitais fizeram o quê. Vou falar... aí vamos ter o Christian Hart e vamos ter a Ana Cláudia Pado, que é psicóloga. O Christian é um dos diretores do IBES, que é administrador também. Então vai ser muito bacana. Todos os nossos cursos esse ano vão ser bem multiprofissionais também, para vocês terem as várias abordagens, né, de diferentes expertises para ajudar aí a consensar esses aprendizados. Liliane falando, foco em educação dos profissionais, parabéns, que bom, Liliane. Cláudia falando, obrigada. Barnox, ótima live, parabéns pelo seu foco e iniciativa. Não sou dessa área, porém presto serviços de mão de obra para a área farmacêutica. Acho interessante estar a par de tudo. Olha que legal, ó. Quando a gente falou lá das parcerias externas fortalecidas, é isso que a gente está falando, ó. Tem alguém que não é da área hospitalar, é um fornecedor, né? Está na área farmacêutica e está interessado em cuidado centrado. Isso, ó, perfeito, está totalmente alinhado aos preceitos de cuidado centrado. Parabéns aí, Barnox. Muito bem, só feras, a Cláudia falando. Quantas horas o curso terá? O curso tem 8 horas de duração, tá, Mônica? A Mônica, que é uma querida aí, trabalhamos juntos aí numa consultoria. Vai ter 8 horas de duração e super dinâmico. A gente vai ter exercícios, vai ter um monte de coisa aí para tornar não tão cansativo, porque eu sei que a gente acaba colocando bastante informação, mas vai ser light com essa coisa dos 3 palestrantes. 8 horas de duração. E se você não conseguir cumprir as 8 horas, você tem mais 7 dias para depois visualizar o curso gravado, tá? Caso você tenha qualquer problema de cumprir o curso inteiro. Então são 8 horas, a gente sempre manda para vocês materiais complementares para vocês estudarem antes. Então nesse curso que a gente teve semana passada, por exemplo, foram acho que 7 materiais complementares bacanas. Acho que foram 2 em inglês e outros em português. Sempre a gente às vezes manda em inglês porque não tem literatura disponível totalmente em português, mas a gente sempre está mandando para vocês aquilo que é o mais importante, aquilo que vai ajudar vocês a estudarem, se prepararem para o curso e ter sempre uma biblioteca de conteúdos complementares para vocês consultarem quando forem implementar essas práticas, tá? Então é bem bacana. E aí, por conta desses materiais complementares, o certificado de vocês sai como 10 horas de curso. Tá? Então são 8 horas de carga horária de curso mesmo, ao vivo e online, e mais 2 horas que a gente coloca como estudo, sempre é um pouquinho mais, mas 2 horas a gente coloca como total pro certificado, tá? Então vocês têm um curso de 10 horas. Sou apaixonada pelo assunto, que bom, Mônica, eu fico feliz da área de nutrição estar engajada aí também com esse assunto tão importante, que é a questão do cuidado centrado no paciente. E na nutrição a gente tem muitos exemplos aí de como, né, atender as necessidades e valores desse paciente. Aí no Brasil a gente tem, por exemplo, né, a população de judeus, a gente tem os indígenas, a gente tem, enfim, uma multiculturalidade tão importante que faz com que a nutrição tenha que rebolar um pouquinho aí para atender a essas necessidades na questão nutricional, né, enfim, questões religiosas, culturais, entre outros. Aqui no Brasil temos que evoluir muito, maravilhoso, que bom. Então é isso, gente, acho que dei o recado aqui, espero que tenha dado, senão daqui a pouco o nosso tempo extrapola aqui no Instagram e a gente é cortado. Mas, então, para quem não anotou, depois volta aqui na live, a gente tem todos as dimensões de cuidado centrado e também os 7 atributos de cuidado centrado que eu vejo aqui na Austrália, que são mandatórias, para que vocês estudem e tentem discutir aí com qualidade, com núcleo de segurança e com a alta direção, o que vocês já podem ir implementando. E aí, para saber mais informações, nosso curso dia 14 será muito bom e são todos muito bem-vindos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e a gente se vê dia 14 e nas próximas lives também. Um abraço, tchau, tchau.